Olá, pessoal. Vamos começar uma aula hoje sobre equações exponenciais. Falamos na aula passada sobre função exponencial, né? A gente viu várias situações, várias particularidades das funções exponenciais, mas veremos agora como resolver equações exponenciais, tá? Então, a equação exponencial, a gente meio até que já falou rapidinho na aula passada. Esse exponencial significa dizer que a nossa variável, né, a incógnita, ela vai estar no expoente, tá? Então, a equação exponencial é uma equação que apresenta a incógnita apenas no expoente. Então, a gente não vai ter algo do tipo assim. Isso aqui é uma equação de primeiro grau, né? Se eu tiver assim, já é uma equação de segundo grau. Agora, quando eu tenho essa incógnita no expoente, então, se eu tenho E elevado a qualquer número, né? No caso, X, uma letra, pode ser X, pode ser T, pode ser W, qualquer letra. Se a minha incógnita, né, que é o valor desconhecido, está no expoente, a gente chama de equação exponencial. Então, aqui a gente tem vários exemplos de equações exponenciais, satisfazem essa condição, né, que eu acabei de falar para vocês, que é a incógnita está sempre no denominador. Então, aqui a gente, no expoente. Então, aqui eu tenho 3 elevado a x, observa que é diferente, não é isso. 3x igual a 27 é uma coisa, 3 elevado a x igual a 27 é outra coisa. Isso aqui não é exponencial, esse aqui é exponencial, tá? Então, a gente tem o xzinho no expoente. Então, aqui é exponencial. Aqui também, ó, eu tenho um W na parte da potência, X no expoente, Y e T. Então, não importa qual seja a letra que eu esteja usando, desde que essa incógnita esteja unicamente no expoente. Estando a letrinha no expoente, a gente está falando de equação exponencial, certo? Então, para resolver a equação exponencial, ou qualquer outra equação, na verdade, é só a gente encontrar o valor da letra, o valor da incógnita, nesse caso do x, tá? Então, quando eu resolvo uma equação, vamos supor, de primeiro grau, 2x igual a 32, aqui é 2x, não é elevado, tá? Resolver isso aqui, eu faço esse procedimento aqui, né, que é 16. E por que eu tenho certeza que é 16? Porque eu sei que se eu colocar x 16 no lugar do x, o resultado realmente vai dar 32. Então, se eu pego aqui, ó, 2 vezes 16, realmente é 32. Então, resolver a equação, encontrar o valor do x, na verdade é dizer qual é o número que eu vou colocar no x que deixe a igualdade verdadeira. Então, aqui com a exponencial é exatamente a mesma coisa. Então, se eu tenho 2 elevado a x igual a 32, resolver a equação é responder essa pergunta aqui. Qual é o valor de x que torna esta igualdade verdadeira? Então, qual número eu tenho que botar aqui no lugar desse xzinho aqui para que essa igualdade, né, seja verdadeira. Ou seja, 2 elevado a quanto tem que ser igual a 32. Então, quando eu calcular, quando eu conseguir descobrir qual é esse número que eu botar no lugar do x e que vai dar realmente 32 aqui, eu estou resolvendo a equação. Às vezes, a gente consegue fazer esse cálculo mental. Por exemplo, 2 elevado a x igual a 32. Então, eu posso fazer 2 vezes 2, 4. Se eu colocar vezes 2 de novo, né, que é potência. Então, vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Então, cheguei no resultado que eu queria. Usei o 2, a base 2, quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu sei que 2 elevado a 5 é igual a 32. Se 2 elevado a 5 é igual a 32, então eu posso garantir que esse x aqui é igual a 5,
certo? Porque a quantidade de vezes da potência, né, do 2, que dá como resultado 32. Então, em alguns momentos, a gente consegue resolver isso mentalmente, consegue resolver isso fazendo um cálculo simples. Nem sempre a gente consegue resolver assim. Para as vezes que a gente não consegue resolver assim, a gente vai utilizar a propriedade fundamental para resolver equações exponenciais. O que que me diz essa propriedade? Ela me diz o seguinte: sempre que a gente quiser resolver uma equação exponencial, a gente sempre vai igualar as bases. Então, eu vou igualar essas bases, por quê? Porque a minha propriedade fundamental me diz o seguinte: se a elevado a x é igual a elevado a y, então as bases estão iguais. Se eu tenho potências de bases iguais e elas são iguais, então, obviamente, x tem que ser igual a 5, tá? Isso considerando A um número positivo, né, e diferente de 1. Isso aqui a gente já viu a condição lá atrás da função exponencial, então aqui também continua. Traduzindo essas palavras difíceis aqui, que pode parecer difíceis para vocês, voltando no exemplo do 2 elevado a x, isso aqui quer dizer o seguinte, ó. Se 2 elevado a x é igual a 32, e eu sei que 32 é igual a 2 elevado a 5, né? Porque a fatoração do 32 dá 2 elevado a 5, então a gente vai ter que 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 5. Tá? Então, eu tenho que as bases são iguais. Se essas bases, que são os números de baixo, né, são iguais, então, obviamente, os expoentes também são iguais. A gente pode até fazer assim, ó, não é muito comum não, mas eu posso até fazer assim, ó. Cancela os dois, que já estão iguais, e sobra só os de cima. Então, x é igual a 5, tá? Então, basicamente, para resolver equações exponenciais desse primeiro tipo que a gente está vendo agora, a gente vai utilizar essa propriedade. E a regra é deixar sempre as bases iguais. Então, a gente vai sempre igualar as bases. E quando essa base não tiver igual, o que, que eu tenho que fazer para deixar igual? Utilizar a fatoração. Então, a gente faz a fatoração. Por exemplo, esse 32. Como é que eu chego nesse 2 elevado a 5? Eu vou simplesmente fatorar. Se eu pegar o 32 e fazer a fatoração, eu vou ter, ó, por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então, é 2, 1, 2, 3, 4, 5, elevado a 5. Então, eu consigo, fatorando o 32, colocar esse número numa base 2. Então, a gente faz a fatoração, deixa as bases iguais e consegue resolver a equação, que é encontrar o valor do x, certo? Então, vejam só, até já fiz aqui, né? Para resolver sistematicamente uma equação exponencial, devemos igualar as bases em ambos os lados da equação, e para isso a gente vai usar a fatoração. Foi exatamente o que eu fiz cá em cima. Então, se 2 elevado a x é igual a 32, essa base 2 já está na base menor que a gente consegue. Se eu fatorar o 2, não vai adiantar nada, vai dar o próprio 2, tá? Aí, então, o que que eu faço? Eu vou tentar colocar esse 32 também na base 2, certo? Então, faz a fatoração. Feita a fatoração, achei que 32 é 2 elevado a 5. Então, ao invés de escrever 32, eu vou colocar o resultado da fatoração, que foi 2 elevado a 5. Pronto, cheguei aqui. As bases estão iguais, a gente pode esquecer as bases, tá? E pega somente os expoentes. Então, x vai ser igual a 5. Então, basicamente, a gente tem dois passos para resolver equações de exponenciais. Primeiro, mais importante de tudo, igualar as bases. Segundo, como que eu igualo essas bases? Utilizando a fatoração, certo? Então, vamos ver alguns outros exemplos aqui. Então, aqui é só para a gente confirmar, né? Podemos verificar se o resultado encontrado está correto apenas substituindo na equação original. Então, 2 elevado a x igual a 32, realmente x é igual a 5, porque 2 elevado a 5 é 32. Então, realmente, 5 é solução.
Tá? Então, vamos ver aqui mais alguns exemplos. Resolva as equações exponenciais. Vamos fixar primeiro nessa primeira aqui, 3 elevado a x igual a 81. Lembrem comigo, o que a gente tem que fazer sempre? Regra básica de equação exponencial. A gente vai igualar as bases. Então, nossa primeira missão é sempre de tudo igualar as bases. Então, essa base aqui é 3. Essa base aqui é 81. As bases estão diferentes. O 3 é primo. Se eu fatorar, não vai mudar nada. Então, eu vou só repetir ele e vou fazer a fatoração do 81. Então, quando eu fatoro 81, eu vou conseguir dividir por 3, que dá 27, por 3, que dá 9, por 3, que vai dar 3, e por 3, que vai dar 1. Então, 81 é a mesma coisa que 3 elevado a 4. Então, aqui eu já não vou escrever 81, eu vou escrever o resultado da minha fatoração. 3 elevado a 4. Tá? Então, o que eu consegui com isso? Deixar as bases iguais, que é o nosso principal objetivo. Pronto. Quando as bases estão iguais, o que a gente faz? Cancela, esquece as bases e observa somente os expoentes. Então, a gente vai comparar os expoentes. Então, x, que é aqui, né, vai ser igual a 4. Tá resolvido o meu problema. Já encontrei a solução para essa equação. 3 elevado a 4 realmente é igual a 81, certo? Então, tá resolvido. Simples, simples, molezinha, besteirinha. Então, sempre a gente vai igualar as bases. Depois que as bases estiverem iguais, a gente cancela as bases e só resolve os expoentes. Então, aqui a gente vai ter x igual a 4. Nesse segundo aqui, ó, 6 elevado a x é igual a 216. Observem o seguinte, 6 não é primo. Se eu fatorar o 6, vai ficar 6 por 2, 3, 3 por 3, 1. A gente não consegue deixar uma base só. Eu não consigo deixar um número só elevado a alguma coisa, né? Vão ser bases diferentes, então não é interessante. Então, eu vou manter esse 6 aqui, 6 elevado a x, e eu vou fazer a fatoração do 216, já tentando fazer aparecer 6, porque minha base precisa ser igual. Se eu fatoro por 2 aqui, eu vou conseguir, ó, vai dar 108. Aí, por 2 vai dar 64. Por 2 vai dar 32. 64 não. E professora, peraí, 54. 54. Que aí por 2 vai dar 27. Aí já não dá mais por 2. Aí vai ser 3, que dá 9, por 3, que vai dar 3, por 3, que vai dar 1. Então, percebam que aqui a gente também não teve bases iguais. Teve 2 elevado a 3 e 3 elevado a 3. Então, não é interessante para a gente usar esse método aqui, dessa fatoração. Até porque, qual é o nosso objetivo? Lembrar sempre, igualar as bases. Vou até deixar aqui, ó. Ai, não consigo, não. Pensei que conseguia. Então, sempre igualar as bases. Vou grifar aqui de vermelho. Nosso principal objetivo é igualar as bases. Então, a minha fatoração não vai ser essa fatoração comum, nesse caso, né? Qual o meu objetivo? Deixar bases iguais. Qual é a base que tem aqui no primeiro membro? 6. Então, eu vou fatorar dividindo já por 6, porque eu quero deixar a base 6. 216 dividido por 6 dá 36. 36 dividido por 6 dá 6, que divide por 6 e dá 1. Então, pronto. Consegui deixar tudo mesmo, a mesma base, né? Então, aqui a gente vai ter que, no lugar do 216, eu já vou escrever o resultado da minha fatoração. 6 elevado a 3. Cancelo as bases e vou ter como resultado x igual a 3. Tá resolvido. Então, basicamente, sempre a gente vai dar jeito, usar todas as propriedades. Por isso que a professora falou tanto para vocês. Lembra as propriedades de potência. Vamos precisar muito disso aqui.
Porque a gente vai mexer com aquelas propriedadezinhas de várias formas para sempre deixar as bases iguais, certo? Até coloquei elas aqui novamente, ó, as principais para a gente relembrar. Então, primeira que a gente vai lembrar é que todo número elevado a zero é igual a 1, né? Claro, esse número tem que ser diferente de zero. Aqui o A não pode ser zero. Então, todo número elevado a zero é igual a 1. 15 elevado a zero é 1, meio elevado a zero é 1, x elevado a zero é 1. Independente de qual seja essa base, desde que seja diferente de zero, o resultado sempre é 1. Isso aqui a gente viu. Essa daqui, a segunda, é uma importantíssima que eu falei para vocês também, que a gente volta e meia a usar e que a gente tem sempre que prestar atenção. Quando o expoente é negativo, eu posso inverter a base, né? Então, lembra? Aqui embaixo tem 1. Então, a elevado a menos n, a gente inverte, fica 1 sobre a elevado a n. Então, é como se eu pegasse o númerozinho e jogasse para a parte de baixo da fração, certo? Então, aqui, 1 sobre 8 é a mesma coisa que 8 elevado a menos 1, que aqui ele tem 1, né? Então, se eu estou jogando para cima, ele vai ficar negativo. Ou também 2 elevado a menos 3. Lembra que eu falei, ó, 2 elevado a 3 é 8. Então, eu jogo o 8 para baixo porque o expoente está negativo. 1 sobre x, x elevado a menos 1. Então, isso aqui é aquela propriedade do expoente negativo que eu bati bastante com vocês e falei que precisavam prestar bastante atenção, que a gente ia usar muito. A terceira é a regrinha do sol, né? Quando a gente está em uma raiz, eu consigo pegar essa raiz e transformar em uma fração, em uma potência de fração, né? Um expoente fracionário. Então, aqui, o N está no Sol, vem para a sombra, o M está na sombra, vem para o Sol. Então, a gente aqui é só inverter. Quem está no Sol vem para a sombra, quem está na sombra vem para o Sol. Aqui a gente vai lembrar que quando não tem expoente é 1, quando não tem raiz, índice da raiz é 2. Então, a gente consegue usar a mesma regra, quem está no Sol vem para a sombra, quem está na sombra vem para o Sol. 2 elevado a 1/3 a mesma coisa, só que aqui eu estou fazendo o inverso, né? Tá na forma de fração e eu joguei para a forma de raiz. Então, tanto faz. Em alguns momentos a gente vai precisar tirar da raiz, em alguns momentos a gente vai precisar colocar na raiz. Então, vale a regra em todas as circunstâncias. E essa daqui, a quarta, é uma propriedadezinha também lá do início, que me diz que se eu tenho um expoente fora do parênteses, ele vale tanto para o de cima, o numerador, quanto para o denominador. Então, A sobre B elevado a N é A elevado a N, B elevado a N. Então, 1/4, aqui, por exemplo, 1/4 é 1 sobre 2 ao quadrado. Então, eu posso pegar aqui, ó, esse quadrado aqui e jogar para cá. Por quê? Porque 1 ao quadrado também vai dar sempre 1. Então, isso aqui é uma propriedade que a gente também vai usar bastante, certo? Então, vamos aplicar agora essas propriedades para vocês perceberem como que a gente vai fazer a utilização delas. Então, vejam só. 49 ao quadrado é igual a raiz de 49 elevado a y. Vale aqui a mesma coisa que a gente falou lá. Nosso principal objetivo, inicialmente, é igualar as bases, tá? Porque quando eu tenho as bases iguais, voltando cá rapidinho, eu posso usar a propriedade fundamental. Bases iguais, a gente pode simplesmente, ó, cancela e pega só os expoentes, x igual a y, tá? Então, vamos sempre focar em igualar as bases. Mas aqui, por exemplo, as bases já estão iguais, né? Já estão 49 e 49. Só que eu não posso cortar direto, porque esse 49 daqui está dentro de uma raiz. Então, primeiro a gente precisa dar jeito de eliminar essa raiz. Então, vou repetir esse daqui da frente.
E vou utilizar a propriedade para eliminar essa raiz. Lembra do solzinho e lembra que aqui tem 2, né? Então, esse 49, ele vai ficar assim, ó. Quem está no sol vem para a sombra, quem está na sombra vem para o sol. Então, o 2 vem para baixo e o y vem para cima, tá? Pronto. Eliminei a raiz, ficou 49. Conquistei meu objetivo, igualei as bases, 49, 49. Então, eu posso cancelar as bases, né? Desconsidero as bases e vou olhar só os expoentes. Então, ficou 2 é igual a y sobre 2. A gente cruza aqui, lembra que aqui embaixo tem 1, então eu vou ter que y vai ser igual a 4. Tá resolvido o meu problema. Então, percebam como é fundamental a gente igualar as bases. Conseguir igualar as bases, o resto é moleza. É só equação de primeiro grau ou equação de segundo grau, dependendo da situação, dependendo de como tiver o expoente, né? Mas são coisas que vocês já sabem responder, tá? Então, vamos para o próximo aqui, ó. 1/5 elevado a x é igual a 625. Nesse caso aqui, a gente não precisou fatorar, porque já estava igual às bases. As bases já estavam iguais, a gente só precisou aplicar propriedades para eliminar a raiz. Nesse caso, a gente vai precisar fazer a fatoração, porque aqui é 1/5 e aqui é 625. Então, vamos fatorar 625. Dá por 5, que é 125, que fatora também por 5, que vai dar 25. Por 5, mais uma vez, 5. Por 5, 1. Então, 625 é 5 elevado a 4. Então, vamos fazer isso aqui, ó. 1/5 elevado a x é igual a 5 elevado a 4. Então, onde tinha 625, a gente já não usa mais o número. Vou usar o resultado da fatoração. Aí eu pergunto, essas bases estão iguais? Não, estão quase, mas ainda não. Porque aqui eu tenho 1 sobre 5 e aqui eu tenho 5, que é a mesma coisa que 5 sobre 1. Então, elas estão quase iguais, só que elas estão invertidas, certo? Bases estão invertidas. E aí eu vou voltar aqui nas propriedades. Onde é que a gente pode inverter a base? Olha, quando o expoente for negativo. Então, é isso que a gente vai fazer, ó. Eu vou inverter, tanto faz, ou esse, não vai fazer diferença, tá? Eu vou inverter o segundo. Mas tanto faz, quem quiser inverter o primeiro também pode. Então, aqui vai ficar 1 sobre 5x, e aqui eu vou inverter, vou colocar 1 sobre 5. Só que, como eu inverti, eu preciso ajustar o expoente. Se ele está positivo, aqui ele vai ficar negativo. Lembram que eu falei disso, né? A gente pode inverter a base quantas vezes quiser, quantas vezes for necessário, desde que a gente sempre mude o sinal do expoente. Então, era 5 sobre 1 elevado a 4. Eu inverti para deixar 1 sobre 5. Ficou 1 sobre 5. O 4, que estava positivo, então passa a ser negativo. Por que eu fiz isso? Porque agora eu tenho bases iguais. 1/5 e 1/5. Cancelou, sobra somente x igual a menos 4. E está resolvido. Se eu quisesse inverter o de cima, o primeiro ao invés do segundo, poderia? Poderia. Ia ficar só assim, ó. Eu já ia inverter aqui, 5 sobre 1, aí o x ia ficar menos x, e aqui ia ficar 5 sobre 1 elevado a 4. Corta, ia ficar menos x igual a 4, a gente ia precisar multiplicar por menos 1 e acha o mesmo resultado. Então, não faz diferença se eu estou invertendo o 1 sobre 5 ou se eu estou invertendo o 5 sobre 1. O resultado final vai dar exatamente o mesmo, tá? A não ser que você erre alguma continha, alguma coisa, porque tem que dar o mesmo resultado, certo? Vamos lá, continuando. Vamos fazer mais alguns exemplos aqui ainda. 9, 2x elevado a 2x menos 1 é igual a 1. Vejam só, como é que eu vou conseguir colocar essas bases iguais? Aqui é base 9, aqui é base 1.
Observem que a gente sempre dá jeito de colocar, né? Então, aqui, 3,81. Eu consigo colocar 81 na base 3. 6,216. Eu consigo fatorar o 216 e colocar na base 6. 49 já estava. 5,625. Fatorei o 625, coloquei na base 5. Mas aqui, eu posso fatorar o 9, que eu não vou conseguir colocar na base 1. Nunca, né? Porque 1 elevado a qualquer número sempre vai dar 1. Então, não vou conseguir fazer por meio da fatoração. Então, a gente vai lembrar das propriedades de potência. E aí, a gente vai voltar aqui no que eu botei no resuminho para a gente lembrar. Onde é que aparece 1 aqui? Aqui, logo no primeiro, ó. A elevado a zero é 1. Então, sempre que tiver esse 1, a gente vai usar essa malandragem aqui da potência zero. Qualquer número elevado a zero não é 1? É, professora. Pronto. Então, eu posso colocar aqui 9 elevado a zero é 1. No lugar de eu colocar 1, eu vou colocar 9 elevado a zero. Por quê? Porque todo número elevado a zero é 1. Então, esse 1 aqui, na verdade, ele vale como um coringa. Eu consigo colocar qualquer base, desde que seja elevado a zero, né? Porque todo número elevado a zero, o resultado sempre vai dar 1. Então, se fosse 3, 2x mais 1 igual a 1, o que eu vou fazer? 3x mais 1 igual a 3 elevado a zero. Sempre eu pego a base que eu quero e ponho elevado a zero. 5, 3x menos 1 é igual a 1. 5, 3x menos 1, 5 elevado a zero. Então, esse 1 aqui, ele vira a base que eu quiser, desde que eu coloque elevado a zero. Porque a gente sabe, por definição, que todo número elevado a zero sempre vai dar igual a 1, se esse número for diferente de zero, né? Pronto, então aqui acabou, né? Resolvido o problema, ó, bases já estão iguais, cancelou as bases, sobrou 2x menos 1 igual a zero. Agora deu uma equaçãozinha de primeiro grau que a gente vai resolver do jeito que a gente já sabe. Letra para um lado, número para o outro. Mudei o lado, mudei o sinal. Então, x vai ser igual a 1 sobre 2. Resolvido o meu problema. Então, sempre que aqui for 1, lembra, esse 1 eu posso colocar como sendo qualquer base elevado a zero. B, 5, 3x elevado a 3x menos 1 igual a 625. Então, aqui a gente já sabe que de cara eu vou fatorar o 625, tá? Então, vamos fatorando 625. Vai ser por 5, 125, a gente até já fez isso mais lá em cima. 25 por 5, 5 por 5, 1. Isso é 5 elevado a 4. Então, teremos 5 elevado a 3x menos 1 é igual ao resultado da fatoração, 5 elevado a 4. Bases estão iguais? Estão, pro. Beleza. Corta as bases. Então, a gente vai ter 3x menos 1 igual a 4. Resolve como equação de primeiro grau. Letra para um lado, númerozinho para o outro. Então, 3x igual a 5, portanto, x vai ser igual a 5 terços. E está resolvido também nosso problema. Então, nossa maior dificuldade aqui é sempre colocar essas bases iguais. Colocou as bases iguais, a gente só vai cancelar e resolver o que sobrar. Normalmente, equação de primeiro grau, no máximo de segundo, mas que vocês também já sabem responder. Vamos continuando. Observem que todos esses exemplos aqui, a gente só está precisando fatorar um lado. Deixa eu ver aqui. Em alguns momentos, a gente pode precisar fatorar os dois, tá? Então, não tem problema se eu precisar fatorar os dois. Esse aqui eu vou fazer fatorando os dois. Não precisaria, mas eu vou fazer daqui a pouco, só para vocês verem como é que seria. Bom, então vamos letra C. Base 3, base 9. Se eu fatorar o 9, eu consigo colocar na base 3. Eu sei que 9 é 3
ao quadrado. Então, eu vou só resolver aqui, ó, 2x menos 6. No lugar de escrever 9, agora a gente põe 3 ao quadrado. Bases iguais, sobrou 2x menos 6 igual a 2. Letra para um lado, número para o outro. Mudou o lado, muda o sinal, né? Então, 2x é igual a 8. X é 8 dividido por 2, que é 4, tá? E quem quiser tirar a prova, pode colocar aqui, ó. Vou fazer isso. X realmente é 2, ó. Coloca o x no lugar do 2. A gente vai ter 3, 2 vezes 2 menos 6, 2 vezes 4, desculpa. 2 vezes 4, que a gente achou o x igual a 4 aqui. 2 vezes 4 menos 6 igual a 9. 2 vezes 4, 8, menos 6, 2. É ou não é verdade? 3 ao quadrado é 9. Então, realmente, o valor do x aqui, ó, vai ser 4. Então, ao invés de a gente ficar tentando, chutando um número que no lugar do x deu o resultado, a gente utiliza as definições, as propriedades, a propriedade fundamental, né? E consegue resolver o problema de maneira mais rápida. Então, como eu falei, esse aqui a gente até consegue colocar o 81 na base 9, tá? Mas eu vou fatorar os dois lados para a gente entender que em alguns momentos vai acontecer isso aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou fatorar o 9, por 3 é 3, por 3 é 1, é 3 ao quadrado. E vou fatorar também o 81. Por 3 é 27, por 3 é 9, por 3 é 3, por 3 é 1. 3 elevado a 4. Então, eu sei que o 9 eu vou trocar por 3 ao quadrado e o 81 eu vou trocar por 3 elevado a 4, tá? Para deixar tudo na base 3. Então, aqui a gente vai ter 3 ao quadrado, só que já tem mais coisa cá. Então, vou colocar assim, ó, 2x. E 1 sobre 3 elevado a 4. Então, 9 eu coloquei 3 ao quadrado e coloquei parênteses porque já tinha outros expoentes aqui fora. Então, mantive. E 1 sobre 81 que eu substituí pelo valor da potência, que é 3 elevado a 4. Tá. E agora? Agora a gente vai lembrar daquelas propriedades lá do iniciozinho, aquelas que eu pedi que vocês pesquisassem, que a gente revisou nas aulas atrás aí. E vai ver o seguinte, se eu tenho uma base elevado a dois expoentes diferentes, o que a gente faz? Conserva a base e multiplica os expoentes, não era isso? Então, é isso que eu vou fazer aqui, ó. Vou repetir o 3 e vou multiplicar 2 vezes 2x, 4x. E já vou aplicar uma propriedade aqui também, porque eu já estou vendo que essa base está diferente. Eu quero esse 3 cá em cima. Eu posso jogar esse 3 para cima? Posso, mas esse 4 aqui, que está positivo, ele vai passar a ser negativo, tá? Então, não esqueçam dessa propriedade aqui do expoente negativo. Então, mais uma vez, vou voltar aqui, que eu sei que tem pessoas aí que podem ter ficado confusas. 9 fatorado é 3 ao quadrado. Só que já tinha esse 2x, então eu coloquei o 2x aqui. 81 fatorado é 3 elevado a 4. Ele está na parte de baixo da fração, certo? Ok. Então, o que eu fiz? Usei a propriedade que me diz que se eu tenho potência de potência, eu vou lembrar aqui, ó, se tinha assim, 3 elevado a 2 elevado a 3. Conserva a base e multiplica os expoentes. Assim que a gente fazia, né? A gente fazia não, assim que a gente faz. Aqui a mesma ideia. Vou manter o 3 e vou multiplicar. 2 vezes 2x, 4x. E no segundo membro, eu tenho 3 elevado a 4 no denominador, mas eu quero ele lá em cima. Então, eu vou inverter. Isso aqui, ó. É porque eu já nem escrevi o 1 mais, estou invertendo. Então, esse 4 que estava positivo passa a ficar negativo. Só que esse 1 eu nem preciso escrever, porque a gente sabe que 3 elevado a 1 dá o próprio 3. Então, bases já estão iguais, sobrou 4x igual a menos 4.
Então, x é menos 4 dividido por 4, que é igual a menos 1, certo? Eu poderia resolver colocando esse 81 já na base 9? Pode, que aí ia ficar base 9, e vocês cortam logo no início. Eu fiz fatorando para vocês perceberem que em alguns momentos a gente vai precisar fatorar os dois números. Não é o caso dessa. Essa aqui, se eu fatorasse só 81 por 9, resolveria, tá? Mas tem algumas que a gente não consegue, então eu preciso fatorar os dois números. Então, o jeito seria mais ou menos esse aqui, certo? Bom, para finalizar, vamos ver esse agora aqui, mais bonitinho, esse exemplo, né? Então, a gente tem 32 sobre 243 igual a 3 sobre 2 elevado a t sobre 3 menos 2. Então, vamos lá. Princípio básico é o quê? Igualar as bases. Como? Fazendo a fatoração. Então, vou fatorar o que aparecer aqui. Ó. Tem 32, tem 243. Vou fatorar. 32 eu divido por 2, que dá 16. Por 2, que dá 8. Por 2, que dá 4. Por 2, que dá 2. Por 2, que dá 1. 243 não dá por 2, que é ímpar. Então, por 3 vai dar 81. Por 3 vai dar 27. Por 3 é 9. Por 3 é 3. Por 3 é 1. Então, a gente percebe que aqui ficou 2 elevado a 5 e aqui ficou 3 elevado a 5, tá? Então, vamos substituir aqui. No lugar do 32, eu vou colocar o resultado da fatoração do 32. 2 elevado a 5. No lugar do 243, eu coloco o resultado da fatoração do 243, que foi 3 elevado a 5. Igual a 3 sobre 2, t sobre 3 menos 2. Certo? Tá, temos um probleminha aqui. Primeiro, as bases não estão iguais e eu tenho dois expoentes, certo? Vou voltar cá nas propriedades. Essa aqui. Observe, se eu tenho mesmo expoente no de cima e no de baixo, eu posso pegar esse expoente e colocar uma vez só cá fora, certo? É isso que a gente vai fazer aqui, ó. Expoente 5, expoente 5. Ao invés de deixar assim, eu vou colocar o 2 sobre 3 no parênteses e deixar um 5 só cá fora. Se eles estão elevados ao mesmo expoente, eu posso deixar esse 5, esse expoente do lado de fora. Que aí fica mais organizado para a gente visualizar alguma coisa aqui, ó. T sobre 3 menos 2. Posso cortar já? Ainda não. Por quê? Aqui é 2 sobre 3, aqui é 3 sobre 2. As bases estão invertidas. Posso inverter? Posso, desde que a gente troque o sinal do expoente. Então, aqui eu vou inverter, ó, 2 sobre 3 vai ficar 3 sobre 2, e o 5, que aqui está positivo, vai ficar negativo. 3 sobre 2, t sobre 3 menos 2. Pronto? Agora, bases estão iguais. Cancela as bases, sobrou menos 5 igual a t sobre 3 menos 2. Vou separar, letra para um lado, número para o outro. Então, menos t sobre 3 é igual a menos 2 mais 5. Tudo que a gente precisou mudar o lado, mudou o sinal. Então, menos t sobre 3 é igual. Menos 2 mais 5, 3. Devo 2, pago 5, 3. E agora, cruza. Então, eu tenho menos t igual a 9. Como esse t está negativo, t vai ser igual a menos 9. E está resolvido o nosso problema. Então, observem que essa aqui eu usei t, tá? Se tiver alguma questão com t, não venham me dizer que só sabe fazer com x, não. Porque todos até então a gente fez com x. Se tiver t, se tiver y, se tiver a, se tiver qualquer letra, não importa, o jeito de fazer é exatamente o mesmo. Só que aqui ficou maior, por quê? Porque a gente precisou mexer com as propriedades antes. Mas a base é sempre a mesma.
Colocar as bases iguais. Então, a gente vai mexendo aqui, mexendo ali com as propriedades para que o objetivo maior se cumpra. Qual é o objetivo maior? Deixar as bases iguais. As bases estando iguais, a gente cancela e trabalha somente com os expoentes e consegue resolver a equação de maneira simples e rápida. Ok, turma? Então, por hoje a gente fica por aqui. Bons estudos e até a próxima aula.